Olá, saudações a todos. Eu me chamo Lucas Lima Costa, sou aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal da Bahia e junto com as colegas Melissa Lago e Milena Mota, desenvolvemos um trabalho orientado pela professora doutora Rita Dione Araújo Cunha e pelo professor doutor Sandro Fábio César. O trabalho ele tem por título A Flecha do Sisal como material lignocelulósico alternativo às habitações do semiárido brasileiro. Bom, de caráter introdutório, o emprego de materiais alternativos ela vai de contrapartida aos impactos ambientais, principalmente acontecidos nas últimas décadas. E a gente tem o setor da construção civil como um setor extremamente atuante e o setor que mais consome madeiras em geral na forma de insumo. O Ministério do Meio Ambiente então preconiza os materiais naturais que envolvam um pouco processamento e com isso a gente tem a possibilidade do emprego e desenvolvimento de novos materiais ou aperfeiçoamento dos materiais já existentes, mas que esses materiais eles precisam ter um menor impacto ambiental e que o seu desempenho ele seja semelhante ou mesmo superior aos materiais tradicionais. Com isso, a gente acaba por minorar os efeitos do consumo de materiais e energias atualmente. Bom, então a gente tem um cenário de materiais lignocelulósicos diversos, como a gente vai ver mais adiante, e a gente tem a possibilidade do emprego desses materiais no desenvolvimento de novos produtos como uma alternativa sustentável. Dentro desse leque de materiais, a gente tem a flecha do sisal, que é um dos subprodutos da agape cisalana, uma espécie utilizada na região semiárida do Brasil, principalmente na Bahia, para a produção de fibras. A flecha ela foi utilizada concomitantemente às fibras, porém com pouca exploração, como a gente vai ver mais adiante. Então a gente tem tanto a presença da flecha, um insumo bastante comum, e o pouco emprego, tendo o material sendo potencial para o seu uso. No Brasil a gente tem 5,2 milhões de hectares dedicados à exploração e o cultivo da agape cisalana, e a gente pode analisar que se fosse extraído 10% do escape floral dessas plantas, a gente teria aproximadamente 45 milhões de flechas anualmente. Então, portanto, um grande volume que poderia ser utilizado. Bom, entrando na revisão de literatura, então a gente tem a agape cisalana, o sisal, como é conhecido. É uma planta que tem origem ou no México ou no sul dos Estados Unidos. A origem da planta ela não é certa entre os pesquisadores. Fato é que em 1910 a planta foi inserida na região do Recôncavo da Bahia e ela não se adaptou muito bem pela alta taxa pluviométrica da região. Bom, somente em 1920 é que a planta chega na região semiárida do Brasil. E aí a gente observa um salto na produção da planta devido à adaptação pelas poucas chuvas. Então a planta foi trazida como uma solução justamente no combate às secas. Então a gente tem no ano de 2018 uma produção já de 80 mil toneladas de fibra e cerca de 70% de toda essa fibra ela é exportada de acordo com o NAP. A gente tem aqui do lado então um quadro que traz a morfologia do sisal. A gente observa que a planta ela tem então as raízes que são formadas por um sistema fibroso que fazem a sustentação da planta. O tronco que é um caule aéreo que tem uma altura média de 1,20 m e 20 centímetros de diâmetro. E as folhas são carnosas, compridas, com comprimentos entre 1,20 m e 1,60 m, de onde são extraídas a fibra do sisal. Já a flecha é um outro elemento extremamente importante da flecha do sisal. A planta floresce apenas uma vez, colocando a flecha do sisal, e a sua altura pode variar entre 6 a 8 metros e ela pode crescer cerca de 10 a 12 centímetros por dia. Já as folhas elas são apresentadas lá na ponta do escape floral, as flores, e são o que geram novas plantas. Bom, do sisal a flecha, então aqui a gente pode observar a flecha do sisal. Ela é um insumo muito profuso na região, ele é muito comum, um volume grande, porém que não tem exploração, pouca exploração do material, e quando ele é utilizado, ele é subutilizado. Então a gente tem hoje a aplicação da flecha do sisal na construção de cercas ou utilizado como escoramento para encher elementos construtivos como lajes, vigas, entre outras coisas.
Então aqui a gente observa a foto, né, do Alves et al., a flecha do sisal entulhada. Aqui uma fazenda de cultivo do agave. E aqui a gente pode observar a seção transversal da flecha, onde a gente pode observar macroscopicamente dois elementos, tanto a região da casca quanto a região do miolo. Bom, como é que a gente pode então agregar valor às flechas, né? Então a gente pensa no desenvolvimento de uma solução a partir daqueles conceitos iniciais da diversificação da matéria-prima, e a gente trouxe na bibliografia, né, uma revisão onde diversos autores trazem, né, uma quantidade diferente, vários tipos de materiais que podem ser empregados no desenvolvimento de uma solução, a exemplo dos painéis reconstituídos. Então a gente tem a possibilidade no emprego de serragem do bagaço da cana-de-açúcar, do capim-anone, da casca de café, do bagaço da casca do bambu, entre muitos outros materiais que possam ser utilizados na produção do painel como uma nova possibilidade. Bom, entrando nos materiais e métodos, então, foi coletado um lote, né? Esse lote foi dividido em A e B. O lote A ele foi separado para os ensaios mecânicos na flecha do sisal, e o lote B para a caracterização física do mesmo material. Bom, esses parâmetros estão de acordo com o que preconiza a NBR 7190. Então aqui a gente pode observar como foi extraído o corpo de prova. Aqui a gente tem um exemplo de uma seção, né, o exemplo de uma flecha do sisal, e a gente tem tanto corpos de prova que foram extraídos da base, do meio e do topo do elemento. Em L0 a gente observa o descarte para a linearização da peça, em L1 o descarte normativo, que é 5 vezes a seção, o diâmetro da peça. Aqui então a gente pode observar os corpos de prova prontos para serem submetidos aos ensaios. Bom, os ensaios então eles foram realizados conforme a NBR 7190, de acordo com o item 6.3.2, e foram determinados tanto a densidade do material quanto a umidade, portanto parâmetros físicos, e foi determinado também a resistência, né, a compressão paralela às fibras do material. Então aqui em 1 a gente observa o material disposto em bandejas e colocado dentro da estufa. Em 2 a gente observa a medida da massa do material. Em 3 a gente observa o ensaio de compressão paralela às fibras. E em 4 a determinação das dimensões dos corpos de prova. Bom, entrando nos resultados, a gente observa então uma tabela, né, que traz aí a relação entre o diâmetro nominal em centímetros e a tensão em MPa, e a gente observa aqui que o triângulo ele representa, né, os corpos de prova com origem na base, o circular os corpos de prova com origem no meio, e o quadradinho os corpos de prova com origem no topo. Então a gente observa, né, que os triângulos eles estão aqui numa região que tem um diâmetro maior e o topo numa região que tem um diâmetro menor. Isso é devido ao fato da flecha ela sofrer uma diminuição ao longo do seu eixo longitudinal. Bom, as médias, né, das resistências elas mostram, né, que tanto da base, do meio e do topo foram de 12,31 para a base, 13,13 MPa para o meio e 11,82 MPa para o topo. Bom, aqui a gente traz também uma tabela que relaciona tanto a densidade do material quanto a resistência, e a gente faz um comparativo entre os resultados apresentados pela flecha do sisal, o concreto, o aço e uma média das madeiras. Então a gente observa que a relação de resistência à densidade da flecha do sisal ela foi superior tanto ao do concreto quanto ao do aço, e ela ficou atrás apenas das madeiras. Bom, então os resultados finais, né, a gente testou estatisticamente, não existe diferença significativa quanto à resistência à compressão e à umidade ao longo do eixo longitudinal da flecha do sisal. O material analisado ele apresentou boa relação resistência-densidade, sinalizando uma vantagem no mesmo parâmetro se comparado ao concreto e ao aço. E por ser um material de origem vegetal e renovável, a flecha ela se constitui como um reservatório natural de carbono, sendo favorável às questões de mudança climática. Bom, os resultados dos ensaios apontam a flecha do sisal como um material potencial a ser empregado na construção civil, a exemplo dos painéis reconstituídos apontados durante a dissertação, né, do estudo. Bom,
Então nós agradecemos a atenção, as referências estão no trabalho escrito. Obrigado.